E aí, meu povo, a gente já está agora indo para a aula 3, né? Estou gravando aqui, essa semana da aula 2, já estou gravando a aula 3. A gente vai falar hoje sobre estruturas condicionais, certo? E assim, vocês vão perceber que essa parte do Python, você começa a falar, ah, tá, é assim, a gente vai ver assim, operadores de igualdade, matemático maior que com algumas diferenças que tem no Python. Então assim, a gente vai ver, a gente vai ser o tempo todinho, tô entendendo, essa coisa eu já vi na minha linguagem, beleza, quando é que começa a ficar complicado? Gente, a lógica, ela não é difícil, não é difícil entender, por exemplo, um operador matemático, isso aqui quer dizer diferente, né? Esse é um operador diferente, aqui é igual, é dois iguais. Aqui é igual, a gente lembra que aquele igual que a gente usa, que é só ele é para atribuir algum valor a uma variável, né, que a gente usa o tempo todo. Maior que, menor que, i, ou, not, enfim, a gente vai ver isso hoje. Aí vai ver o se, if. A lógica não é difícil, a lógica não é difícil. Porém, quando for para exercícios, aí vocês vão ver que são outros 500, né? Assim, não estou dizendo que é difícil, mas assim, com certeza entender o que é para a teoria, as partes como elas conversam é tranquilo. Botar em prática já é mais difícil, natural, padrão. Tá, deixa eu começar logo, porque deixa eu falar uma coisa antes, na verdade. Que é sobre as aulas complementares. Eu falei nas exercícios de resolução, mas para garantir que, caso alguém não veja exercício de resolução, veja isso aqui. As aulas complementares, gente, do curso do... Vou mostrar, tá? Deixa eu tentar deixar daqui. É daqui, sendo que esses vídeos aqui foram tirados do YouTube porque ele postou lá também. Porque ele postou no YouTube também. Mas o curso em si, ele é desse site, tá? E aqui, gente, esses três mundos aqui do Python, certo? O professor é muito bom, de verdade, um dos melhores professores que eu já vi, com a didática, com a velocidade, enfim, muito bom. E é assim, os vídeos que eu estou retirando é desse mundo 1 aqui, óbvio, né, do mundo mais fácil de Python. E aí, eu vou tirar os vídeos daqui, vou colocar nas aulas complementares, porque tipo assim, por exemplo, a aula complementar da semana 2, a gente já está instalando um IDL. O que é um IDL? IDL é isso aqui, ó. É o PyCharm, por exemplo. Tem outros IDL além do PyCharm, mas o que ele utiliza é o PyCharm. Que aí você consegue baixar, rodar tudo no seu computador, os códigos do Google Colab, você precisa só rodar no Google Colab, tranquilo. Mas aqui está mostrando o próximo passo, o passo real, que você vai ter que ter uma hora ou outra se você quer se aprofundar na área. Se você está ainda vendo qual é, na imersão, não quer ter que baixar nada, tranquilo, tranquilíssimo. Agora se você já está, mas é isso aqui que eu quero, ou então eu quero estudar a fundo, chega, vê as aulas complementares, tem exercício, o cara é muito bom. E aí o melhor de tudo, ele gera certificado. Se você fazer aqui, o que é que eu recomendo? Você viu aqui as aulas, gostou, dê uma olhada aqui no que ele tem e tá disposto a pagar pelo certificado, que o certificado é R$45 um certificado, e se você for pegar 6 certificados, ele sai, cada mês você paga R$25, ou seja, cada certificado sai por 25, mas tem que ser no mínimo 6, não pode cancelar depois de 6 meses. E aí, se você achar, ver as aulas, gostou, vem pra cá, vê as aulas aqui, segue o curso, pega o certificado bonitinho. Eu vou fazer o do mundo 2, né? O do mundo 1 não, porque eu já tô vendo coisa repetida demais o tempo todo. Eu vou fazer o do mundo 2, vou fazer o do mundo 3, vou pegar aqui, então a gente pode fazer coisa junto. Depois que vocês fizerem, a gente pode ir para outro, né? A ideia que eu tô também do semestre que vem é a galera estudar junto, pegar assim esses cursos aqui e fazer e gerar certificado. Todo mês o pessoal se ajudando, pega um certificado. Pô, tem uma prova no final, todo mundo vai se ajudar, vai conseguir fazer. Então é uma ideia, né? Mas é isso. Mas assim, se você ainda não tá nessa pegada tão profunda, tranquilo, ignora as aulas complementares, assiste as aulas, tenta fazer as listas de exercício e tal. Opa, peraí que eu mandei isso aqui, tá. Acho que eu fiz alguma merda aqui. Enfim, gente, segunda aula, primeira aula, tá. Deixa eu levantar aqui. Enfim, vamos pra aula, tá? Que eu já gastei 5 minutos aqui. Prometo que a aula não vai ser grande, tá? Prometo que a aula não vai ser grande.
E é isso, vamos lá. Estrutura de condicionais. Vou ler aqui esse início, lembrando que eu nem sempre leio, né? Nem é sempre tão importante, mas vamos ler esse início. Nem sempre iremos querer que o código seja executado de forma contínua. Em alguns momentos torna-se interessante haver desvios do código. Algumas vezes necessitaremos que uma parte do código escrito seja executada apenas quando determinada condição for atendida. Lógico, né? Caso não seja, podemos querer que o código siga normalmente. Como supracitado, para que possamos realizar esses desvios, precisamos construir as condições que deverão ser atendidas. Para tanto, utilizaremos as expressões lógicas que criam essa relação. Deixa eu dar até um zoom aqui, tá? Acho que deve ter ficado massa agora. Vamos lá. Abaixo segue a lista de operadores relacionais suportados no Python. Operador. 2 iguais é igual a igual. Matemático, né? Um símbolo igual matemático no Python é 2 iguais. Maior que, mesma coisa. Menor que, mesma coisa. Diferente no Python é exclamação e igual. Exclamação e igual. Ok? É o mais diferente assim. O maior é igual é um símbolo de maior com um símbolo de igual, sendo que sempre o maior vem primeiro, né? E o menor, mesma coisa. Mesma coisa. Ou seja, a diferença mesmo são esses três aqui, né? E o de igualdade, mas são 2 igualdades. Com o tempo vocês vão pegar isso. Tá, vamos lá. Operador, igualdade. True, verdadeiro, se A e B são iguais. Exemplo, 5 é igual a 2, resulta em falso, certo? Diferente, true, se A e B são diferentes. Ok, 5 é diferente de 2, volta true. Maior, se for maior, 5 maior que 2, resulta true. Menor, lógico, né, gente? Não preciso me atentar a isso. Maior ou igual aqui, só a única atenção que eu chamo é só essa ordem aqui, né? Mas assim, quando vocês estiverem programando, se vocês colocarem diferente vai dar errado, vocês vão em troca, mas enfim, é uma coisa que pega mais com a prática, né? Se for igual, né? E assim, se for maior e for igual, vai voltar falso também, né? Óbvio que tem que usar o maior e igual. Operadores lógicos, operadores não and ou or. O que a gente mais usa, pelo menos até então, né, é o and e or. Eu acredito que o não vai chegar a sua funcionalidade mais à frente. Tá, beleza. Qual é a ideia? Veja só. Se eu coloco 5 é igual a 2, resulta em falso, né? Porque não é. Beleza, é falso. Aí eu quero. Se a gente já vai ver essa estrutura aqui, já vai ver o se aqui embaixo, tá? A primeira estrutura, o if. Se 5 é igual a 2 ou 2 é igual a 2, faça determinada coisa. Ou seja, ele compara um ou outro, né? Se um for, tá tranquilo. Se um não for e o outro for, show. Se os dois forem, massa. Se os dois não forem, aí dá errado. É justamente essa relação que isso aqui acontece, né? Se eu coloco se 5 diferente de 2, se 5 é diferente de 2 e 10 é diferente de 8, faça determinada condição. Ou seja, nesse caso, ok. Mas se eu coloco se 5 diferente de 2 e 10 é diferente de 10, não, tem que ser os dois têm que estar certos. Se um dá errado, já não vai rolar, já não vai entrar naquele bloco de código, naquela estrutura. Calma que eu já vou tocar nesse assunto. Mas só para vocês entenderem essa noçãozinha, que é o principal, é a lógica fácil que está por trás de tudo. É justamente o que está aqui. Se volta true, né? Se a gente bota uma condição maior, menor, igual, diferente e está certa a condição, ou seja, vem verdadeira, e a gente bota outra condição e ela também vem verdadeira, ou seja, vai voltar verdadeira, porque precisa das duas de verdadeira. Se eu coloco que uma é verdadeira e a outra é falsa, vai resultar falso, porque tem que ser as duas verdadeiras. Se bota falso, vai voltar falso. Se bota falso e verdadeiro primeiro, falso primeiro, não importa. Tem que ser os dois certos para poder continuar o código, para poder entrar naquela estrutura. Beleza. Aí a gente vai usar o ou. O ou é aquela pegada, gente. Ou um ou outro. Dando certo um, não dando certo o outro. Deu certo um, deu certo o outro. Vai entrar na estrutura. Falso ou falso resulta em falso. Falso ou verdadeiro resulta em verdadeiro. Verdadeiro ou falso resulta em verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro resulta em verdadeiro. Ou um ou outro. Tranquilo. Not é o oposto, né? Você está negando aquela condição. Então,
você bota not true, vai voltar falso. Se você bota not false, vai voltar true. Você está dizendo que não é falso, e se você está programando, você decide. Tá, expressões relacionais e lógicas, né? São expressões que fazem uso do operador relacional e lógico, possuindo como resultado um valor verdade. Tá, gente, aqui é o seguinte, você consegue atribuir uma variável o valor falso ou verdadeiro, né? E aí você consegue utilizar no seu código. Isso não é tão importante, né? Não fica tão claro, pode deixar um pouco confuso, mas enfim, vamos ver se vocês entendem. Se não entender, tranquilo, a gente vai pro próximo, vocês vão entender. Expressão print, né? Para printar, F quer dizer que vai ter uma formatação mais para frente. Se formatação mais para frente vai ser tudo que está em chaves, né? A gente já sabe que isso aqui é formatação. Isso aqui vai ser string, isso aqui vai ser aparecer, né? Como um resultado, e aqui vai aparecer o resultado dessas relações aqui. Se idade for maior ou igual a 18, nesse caso não é. Então já é falso. E idade for menor que 70, não importa, aqui já é falso, esse aqui está certo, mas tem que ser os dois verdadeiros. I. Ok, falso. Então já é tudo falso, porque já tem outro i relacionando outra coisa na frente. Então já é tudo falso. Mas, vamos continuando. E not dívida eleitoral, ou seja, está negando dívida eleitoral. Ou seja, dívida eleitoral, que é uma variável, ela está como falso, você botou not e vai ficar como verdadeiro. Mas isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, e mesmo sendo verdadeiro, vai resultar como falso, porque é o i. Agora se eu jogar um ou, um or, aqui, vamos ver o que aqui dá. Porque está conectando. Lembrando que é um computador virtual, né? Isso é outra benefício de você baixar uma IDL, é que isso aqui não vai ser problema, porque você vai ter toda hora, tranquilamente. Ah tá, porque tem que rodar esse código aqui primeiro, que aqui entra a variável, agora ele recebeu a variável falsa, agora ele recebeu 10, e aí você consegue rodar isso aqui. Agora recebeu true. Mas se eu jogar um end, como é que tava, vai voltar falso, né? Tranquilo, espero ter entendido. Não entendeu? Calma que você vai entender. Primeira estrutura if. Agora que a gente vai entrar no if. Agora a gente vai entrar no mundo onde as complexidades da programação você começa a entender o quanto que pode ficar complexa, tá? A gente não vai ver nada tão complexo, mas você consegue entender que a partir daqui as possibilidades começam a aumentar. Primeira estrutura, if. If é se, ou seja, se for algo, se acontecer algo, se aquilo preceder, faça algo. Com a nossa linguagem, se isso acontecer, faça algo. E a gente tem o se e tem o se não. A gente tem o se fazer alguma coisa, faça algo. Se não, faça isso aqui. Certo? A gente tem o if. Vamos falar primeiro do if, né? Vamos falar primeiro do se. Aqui é se, aí a condição, né, para o se acontecer tal coisa, escrever o bloco de código. Você escreveu uma coisa. Gente, aqui tem uma observação importante. A primeira vez que eu acredito que eu vou mencionar isso, que é sobre indentação. Eu achava que seria muito chato isso no início, e assim, ele é chato mesmo, porque você simplesmente tem que determinar que um código, que um bloco de código está dentro, está relacionado com uma certa estrutura através da sua indentação. Imagine indentação como um parágrafo, como dois pontos para determinar que o que vem depois dos dois pontos está descrevendo, está atribuindo algum valor a uma certa ideia que você teve anteriormente, e a mesma ideia aqui. Vamos lá, vamos pegar esse exemplo. A está recebendo um valor inteiro, né? Aqui lembrando, esse int, tudo que eu mandar no input, né, para liberar o teclado, ele me volta um string, ou seja, ele me volta um texto. E aí, se eu não quero trabalhar com texto, se eu digitar um 8, por exemplo, ele vai me voltar um 8 em formato de string, ou seja, um 8 como fosse um texto. Ele não vai vir um 8, não posso fazer uma operação numérica com ele. Mas se eu coloco int, ele vai me voltar um valor inteiro. Ok. Int, eu estou modificando, né, o valor que vai colocar, o primeiro número. B, o segundo número, mesma coisa. E aí, se o número que eu digitei primeiro for maior que o B, eu vou colocar, vou printar, vou mandar escrever, entre aspas, entre parênteses, sempre. O primeiro número digitado é maior que o segundo. Se A for maior que B, isso vai printar. Beleza. Se não for, ele não entra ali. Ele segue. Agora, qual é a
o que faz ele identificar que aquilo ali está dentro do código e o que não está dentro do código dentro dessa estrutura. Simples. Vamos lá. Se A é maior que B, 2 pontos. Esse 2 pontos é importantíssimo e é até parecido com a nossa linguagem. Não está aqui por uma razão inusitada. Esses 2 pontos é justamente para a gente fazer essa associação. 2 pontos. Para determinar que está dentro dessa condição, a gente usa um tab, que é para justamente determinar, que faz o código meio que fazer essa dancinha aqui. Ó. Vocês vão ver que se você faz uma estrutura aninhada, vários ifs dentro deles, ele faz essa dancinha aqui. E aí, beleza, ele entrou nessa condição, A é maior do que B. Vamos dar um exemplo que ele entre nessa condição. A gente vai digitar um número primeiro 10 e o segundo vai ser 5. E aí ele vai printar, vai entrar nessa condição e vai printar. O primeiro número digitado é maior que o segundo. Ok, vamos agora fazer com que ele não entre. Vamos fazer o contrário. Ele vai entrar na outra condição, no outro if, né, que é justamente o contrário, que é o segundo número digitado é maior que o primeiro. Tudo em aspas, tudo em parênteses. E aí perceba que o outro if ele não está indentado, porque ele está fora da condição. Agora, o que eu conseguiria fazer é o seguinte: se eu dou uma indentação aqui, ó, eu dei uma indentação aqui, tá? Eu dei uma indentação aqui e dou um outro aqui. O que é que isso quer dizer? Isso já é uma coisa mais pra frente, que nessa aula a gente vai ver, mas isso já é uma estrutura alinhada. Isso é um if dentro de um if, isso é um se dentro de um se. Isso é se isso acontecer, e se aquilo acontecer, você faz esse segmento. Se isso acontecer, você faz isso. E se isso acontecer dentro disso, você também faz outra coisa. Ou seja, você começa a dar esse amanhado, esse alinhamento, esse ninho, né? Por isso que é uma estrutura alinhada, que faz com que você crie muitas possibilidades. Você pode criar inúmeros ifs dentro de ifs, e a gente vai aparecer outras coisas aqui. Ou seja, você consegue fazer todo esse amanhamento, né? Se eu dou isso aqui, ó, é impossível ele entrar na outra condição, né? Porque eu vou digitar o primeiro número, eu vou digitar o segundo. Vamos colocar agora que o B é maior do que o A, né? Ou seja, eu digitei o A, que é 10, vamos colocar o B como 15. O que é que vai acontecer? Nada, porque justamente a indentação só permite entrar aqui se entrar aqui primeiro. Como não entrou aqui primeiro, como o A não é maior que B, ele não vai entrar ele não vai testar se B é menor do que A, porque ele está dentro da outra condição, entendeu? E é impossível que isso dê certo, né? Que é impossível os dois acontecer. Agora, se eu coloco, se eu retiro a indentação, essa parte aqui sim é indentada, né? Essa parte tem que ser indentada porque o print ele é comandado por essa condição. Então, se eu retiro, aí o caso já é outro. Agora, se eu digito 10 e 15, aí ele entra, tá? Tranquilo aí? Show! A gente basicamente assim, você já deu uma apanhada geral do que é essa aula. Beleza, vamos passar. E se os valores forem iguais, as condições são interpretadas como falso, nenhum bloco de instrução do estará executado. Enfim, é aquilo, né? Tem que ser maior, igual, e não dá pra utilizar. Se eu jogar um igual aqui, aí dá certo. Ok, agora vem a segunda estrutura. A gente pensa, se faz alguma coisa, o que é que vem logo em seguida? O se não, né? O if, else. If, else. Se você faz alguma coisa, se o programa tá dentro de uma determinada condição, se ela tá atendendo ali os meus comandos, você vai fazer isso aqui. Se não estiver atendendo, você vai fazer isso aqui. Ou seja, já tá ganhando um corpo mais complexo, né? Nosso arcabouço para programar. Vamos ver esse exemplo. Ano. A gente criou uma variável ano, uma variável sempre com nome e significado, igual, atribuindo um valor. Beleza. Input, né? Liberou o input para liberar o teclado para a pessoa, digitou uma mensagenzinha de comando, né? Para a pessoa saber o que é que pode digitar. Digite o ano do seu carro. Vai voltar um ano. Ano é um número, né? E aqui em input ele sempre me volta texto. E aí eu preciso converter. E aqui eu estou convertendo para inteiro. Se eu quisesse, se fosse um número quebrado, o que é que a gente usa? Float. Opa, float. A gente pode usar o float aqui também, não tem o menor problema, tá? Sendo que ele vai vir com número com casas decimais, né? Porque ele é um ponto flutuante. E o ponto flutuante, né? Entenda ponto como vírgula, né? Pra gente é a vírgula que a gente utiliza para determinar as coisas decimais. Ok, vamos lá. A gente vai digitar o número, né? O número do carro, o ano do carro. E aí, se o ano do carro for maior ou igual, maior e igual,
do que 2018 vai entrar nessa condição. Olha a indentação muito importante aqui, tá? Vai entrar nessa condição. Print o print, né? Apareça a mensagem, imprima a mensagem, o seu carro é novo. Show! Se não, veja que não tem estrutura aqui. Veja que não tem uma condição. Já tem os 2 pontos, né? Lembrando que os 2 pontos também é bem importante, tá, gente? 2 pontos, imagine exatamente o que eu disse. Imagine que você está escrevendo texto, você colocou uma condição, deu os 2 pontos, agora você tem que explicar. Isso exige uma indentação dentro do Python. O computador, ele é burro, entendeu? Ele é burro, ele só faz exatamente o que é comandado. Ele não consegue fazer nada novo, então tem que ter uma linguagem que ele consiga entender perfeitamente. Ok, se não, beleza. Se não, você vai printar o seu carro é velho. Sendo que o se não, else, ele exige indentação também, tá, gente? Ele exige indentação também. Então isso aqui daria errado. Na realidade, acho que deixa eu testar isso aqui. Vamos lá, vamos rodar. Ó, vê só. Esperado uma indentação do bloco, porque eu justamente tirei a indentação dele. Rodou, agora vai. Show. 2015. O seu carro é velho. Show. Agora deixa eu testar uma coisa aqui, gente. Deixa eu testar uma coisa. Se eu apagar isso aqui e fizer isso aqui. 2015. O seu carro é velho. O que é que eu fiz aqui? Veja só. Vamos imaginar que a gente digitou o número 15. Ele avaliou se 15 é maior ou igual que 2018 para poder printar o seu carro novo. Chegou à conclusão falsa que não é. E aí ele seguiu o programa. Ele não entrarei aqui, entrarei agora no próximo linha de código que tiver. E a próxima linha de código que tinha era o print, o seu carro é velho. Ah, Daniel, você está dizendo que era desnecessário esse else? Sim, era desnecessário esse else. Aqui ele é desnecessário, porque a gente está fazendo com a linha de código pequena. Mas ele, em vários cenários, ele seria essencial, né, para poder resolução. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Beleza, aqui ele é desnecessário, mas o que é que você tem que entender principalmente é isso aqui, ó. Se eu mando rodar, se eu coloco, se eu tiro a indentação, né? Na realidade, se eu coloco a indentação, o que é que eu estou dizendo aqui desse print seu carro é velho? Estou falando que o seu carro é velho, ele está junto com a estrutura if que está comparando um ano, a variável ano do carro 2018 acima. Ou seja, se for acima disso, ele é para printar o seu carro é novo. O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer agora se eu digitar 2015 ou 2018 ou qualquer valor? Eu vou digitar 2015, gente. Olha o que vai acontecer. Nada. Porque ele não entrou na condição. E isso aqui da indentação, ele está dentro da estrutura do bloco. Só vai entrar um se atender a condição. Vamos lá. E se eu colocar aqui, então, 2018, ele vai entrar? Não vai rodar? Vai rodar, mas olha o problema. O seu carro é novo, o seu carro é velho. Por quê? Porque está relacionado. Gente, eu estou falando isso. Eu tô falando isso o tempo todo, repetindo. Pode até parecer um pouco chato, mas vocês vão ver que essa parte de if, else, essas partes condicionantes que vem depois e tal, são extremamente importantes e ganham um corpo de complexidade muito importante. E se você começar como eu comecei, gente, eu comecei agora há pouco tempo, e os meus erros no início eram isso aqui, ó. Era 2 pontos. Era isso aqui, ó. E assim, erro básico que não precisa ter. Faz parte, mas é bom evitar sempre que possível. Vamos lá, gente. Agora a gente vai ver exatamente isso aqui, as estruturas aninhadas, né? Uma coisa dentro da outra, e o if, vários ifs, else. A gente já vai ver uma terceira aqui que é o elif, que é a junção do if e o else em um só, para você não precisar escrever os dois. Ok, vamos lá. Em alguns casos, para obtermos resultados desejados, é necessário que utilizemos if aninhados. Aninhar significa utilizar um if dentro do outro. Show? Vamos lá. Minutos. A gente está criando a variável igual, sempre. Recebendo a variável, recebendo o valor, né? Está atribuindo o valor. E de novo, inteiro, input libera o teclado, entre aspas, ok? E transformando aqui em número inteiro. Show! E a gente está dando criando a variável chamada peso e está atribuindo o valor 0 para ela. Vocês já vão entender o porquê.
Vamos lá. If minutos for menor do que 100, né? Quantos minutos você utilizou esse mês, né? Vamos imaginar que aqui você vai pagar. Isso aqui é para uma conta, né? Para dizer quanto de uma conta, quantos minutos, o preço de uma conta e tal. If minutos for menor que 100, o preço é igual a 0,20 por minuto, né? 0,20 por minuto. Se for isso, beleza, o preço é igual a 0,20. Aí digamos que entrou aqui nessa condição do if. Depois que saiu daqui, ela vai para onde? Entrou no if, então não vai entrar no senão. E não vai entrar aqui porque aqui está dentro do senão. Isso aqui está tudo indentado. Ou seja, ele vai para o final, vai atrás de uma linha de código que está aqui nessa linha, né? Qual é a próxima linha de código? Print, um F, fazer a formatação. Você vai pagar nesse mês os minutos vezes o preço. O preço está aqui 0 porque eu não consigo, porque eu preciso dar dizer que ela existe, né, para depois começar a dar atribuições diferentes, né, dentro da estrutura uniária. Então aqui no final, o preço estava com 0, e aí entrar no if, se o if for menor que 100, o preço vai receber 0,20, e aí você vai multiplicar 0,20, quer dizer, 0,20 com duas casas decimais, aqui para casas decimais, vezes os minutos, e vai dar isso aqui. Vamos lá? Vamos digitar um aqui menor do que 100, vamos dar 99, ok, multiplicou com duas casas decimais, show. Agora se não, se for maior do que 100, o que é que vai acontecer? Se não, beleza. Agora vem um se dentro de um se não. Se não, se for maior do que 100, você vai comparar. Se minutos for menor do que 400, o preço vai ser 0,18, você já tem um desconto do quanto. Se não for menor do que 400, o preço vai ser 0,5. Ou seja, se não for menor que 400, é maior que 400 e aí o preço é mais barato, tá? E aí, gente, mesma coisa. Se eu tirar as indentações aqui, não vai dar certo, certo? O código não vai rodar os dois pontos. O senão, ele não precisa de uma condição. Lembre-se desse detalhe, não precisa de uma condição. Porque ele está dando um desfecho para a situação. Se aquilo não for, beleza, eu segue o código, eu printa isso aqui, eu vejo isso aqui, você vê um parâmetro, né? Ou seja, acima de 100, até 100 é um preço, 100 é outro. Eu não preciso que tenha outra condição, porque até 100 é uma condição e depois é outra. Então depois eu não preciso dizer, eu poderia fazer isso, eu poderia colocar um if minutos, poderia tranquilamente, if minutos for maior do que 400, dois pontos, isso aqui vai rodar da mesma maneira, porém a gente chama isso de desperdício de código, desperdício de tempo, desperdício de memória, porque não precisa dessa condição, porque se é menor do que 400 já tem uma, depois disso, todos os números depois disso, se não tem nenhum outro parâmetro, vai seguir normalmente. Ok, vamos voltar. Ok, gente, entendeu até aí? Show. Estamos em 28 minutos, estamos bom, estamos em velocidade boa. A gente tem a estrutura elif e já acabou. E aí eu vou pausar o vídeo e ir atrás de um exemplozinho e a gente já finaliza essa parte. Essa aula 3, tá? Vamos lá. Elif. O que é o elif? Elif é a junção do se e o se não. Ele precisa começar com if. Sempre você vai começar a estrutura, você vai começar com if, né? Nesse caso aqui, né? Você vai começar com if. Você vai colocar a primeira condição e tal. E aí vai ser assim. A leitura fica assim, ó. If. Vamos lá, vamos ler do início, né? Categoria, a variável categoria. Apareceu até a mensagem aqui, deixa eu ver. Variável categoria, aí o tipo da categoria inteiro. Tá transformando. Digita a categoria do produto, que vem um string, transformando inteiro. E tá comparando. Se a categoria do produto for igual a 1, você vai botar o preço 10. Se não for igual a 1, e você vai comparar com a categoria igual a 2. E aí você vai, e aí o preço vai ser 18. A categoria vai igual a 2, aí você preço 18. Categoria igual a 3, preço 23. Categoria igual a 4, preço 4. Aí no final de tudo, se for a categoria acima do número 5, né? Você vai mandar printar, categoria inválida, digita um valor entre 1 e 5, preço igual a 0. E aí, depois de rodar tudo, o final do código é esse aqui, print
F, ou seja, quer dizer que tem uma formatação mais para frente. A formatação é tudo que está em chaves, então vai ser o preço, 2 pontos para determinar a número de casas decimais, ou seja, o preço do produto, né, que vai aparecer a mensagem, é o preço com 2 casas decimais. E aqui, se for acima de 5, vai aparecer 0,00, porque está fora, aparece junto com a mensagem, né? Vamos fazer esse exemplo, vamos digitar aqui fora, 6. Categoria inválida, digita um valor entre 1 e 5, o preço do produto é 0, certo? Show. Tá, velho, qual é a diferença? Beleza, qual é a diferença de um ou do outro, caso não ficou claro? Gente, o seguinte, else, ele vai sempre terminar. Else vai sempre terminar. Agora que eu tenho o elif, eu consigo juntar o else e o elif. Então literalmente do jeito que eu vi. Se categoria igual a 2. Se, você vai ler assim, né? Se não, e assim continua. É a união dos dois, tá? E beleza. É a mesma ideia, ficou um pouquinho mais complexa, que na realidade o que a gente ganha é só uma questão de facilidade na montagem, certo? Não é necessariamente o que dá para fazer com if, com else, é a mesma coisa que dá para fazer com elif, certo? Sendo que a gente junta uma coisinha em outra, não precisa ficar escrevendo if, else o tempo todo, e deixa uma coisa mais legível, né? Dentro de um código e mais fácil de trabalhar. Ok, vamos só botar um código aqui, vamos rodar 3, e aí se a cat vai comparar, né? Categoria é igual a 3, beleza, então o preço é 23. Show? Show, gente, vamos lá. Agora vem o exemplo que eu acabei de falar, que dá pra fazer tudo sem o elif, dá pra fazer junto só com if, com else, dá pra fazer, porém, olha como ficaria, olha essa dancinha. Aqui foi bom que eu consigo mostrar essa dancinha pra vocês, que eu acho muito única essa dança. Isso aqui mostra que tá tudo alinhado, isso aqui tá dentro disso aqui, que tá dentro e esse aqui tá dentro desse, que esse aqui tá dentro desse. Ou seja, você vai comparar primeiro, categoria igual a 1, preço é igual a 10. Se não for igual a 10, você vai comparar. Se categoria é igual a 2, você vai. Se não for, você vai comparar. Se categoria é igual a 3, entenderam, né? Show. Tá, vamos lá. Exemplo, idade eleitoral. A gente vai dar um exemplo agora. Idade é igual a, de novo, a mesma pegada, gente. Vou repetir isso novamente. Manda o input para liberar o teclado. A mensagem, né, de comando vai ser: insira sua idade, um espaçozinho aqui para não ficar colado. E o input sempre volta um string. String é o que? É um texto. E o int está transformando aquele texto em número, certo? Na realidade, está terminando aquele tipo de informação que está vindo como 8, 5, 7, independente do número, mas não está lendo como número, está lendo como texto, transformando para inteiro. Show! Poderia usar float aqui também, que é ponto flutuante. Show! Se idade for maior ou igual a 18 e for menor que 70, o voto é obrigatório, certo? Se não, idade for maior do que 16, maior ou igual a 16, e idade menor do que 18, ou idade superior ou igual a 70, o voto é facultativo. Se não, não pode votar. Se não, não pode votar. No caso, menor de idade, né? Menor de 16 anos. Vamos colocar aqui, só para rodar, 21, o voto é obrigatório. Show! Vou dar uma pausazinha agora, tá, gente? Só para eu achar o exercício pra gente fazer, para dar um exemplo aqui. E já vai, o qual já vai ser um exemplo do background. Eu acho que eu vou sempre utilizar esses exemplos do background, que é para incentivar a galera a dar uma olhada nos exercícios lá. E é isso, já volto. Gente, vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui que é o que está na lista, tá? Da lista dessa semana, do background. E eu peguei esse exemplo, velho, para mostrar a minha relação de amor e ódio com o background, tá? Eu vou já entender porquê. Vocês já vão entender porquê. Aqui fala: faça um programa que leia três valores presentes e para dizer qual é o maior, tá ligado? E é para, tipo assim, você botar na mesma linha de código, receber 3 valores e sair dessa seguinte maneira, né? Dizer qual é o maior. Véi, simples, né? Beleza, vamos lá. Gente, a grande questão aqui que vai se diferir é eu botar no 1, vírgula, no 2, vírgula, no 3 aqui, igual a... Gente, por que eu tô fazendo isso aqui? Porque ele pede
que receba tudo em uma linha de código só, que você coloque 7 espaço 14 espaço 16 espaço e tudo, e você resolva com essa informação, mas só uma entrada, né? Você só dá uma entrada com os 3 valores. E aí a gente tem um comando que é o input, para liberar o teclado, óbvio, .split, certo? Que ele vai dar justamente a quantidade, vai liberar para digitar nas informações justamente dessa maneira. Vai digitar 1, dá espaço, digitar outro, dá 1 dos espaços, digitar outro. Vamos só colocar assim para vocês verem. 5 espaço, aí eu só botar só o 5. Not enough values to unpack, ou seja, foi esperado 3, consegui só 1, né? Recebi só 1. Beleza. Então, tenho que mandar 3, exatamente 3, 5, 6, 78. Beleza, recebeu as informações, rodou o código, vamos lá. O código rodado, quer dizer, essa ideia passada, as informações já estão, né? Se eu mandar printar no 1, no 2, no 3, tipo, print no 2, 5, 6, 7, 5, show, vamos lá. Agora vamos começar a criar nossa condição. Ele quer que a gente digite isso aqui e o programa diga qual é o maior número. Beleza, a gente vai colocar o que? Vários ifs. Ele vai colocar um if se num for maior do que num 2 and num for maior que num 3, o que é que ele vai fazer? 2 pontos, espaço, já deu a indentação, se tirar a indentação não dá certo, indentou aqui, você vai printar igual a informação que está lá, vai printar com a seguinte mensagem, deixa eu dar o, bota em chave, né, a variável que vai chegar, no 1 é o maior valor, exatamente do jeito que está lá, né, tal número é o maior valor, ok. E se não for? E se não for? Elif num menor do que num 2 and num 2 maior que no 3, ou seja, no 3 vai ser, no 2 vai ser o maior número, né? A gente vai mandar o que? Vou copiar e colar aqui, tá? A gente vai mandar printar num 2, certo? E aí, gente, para finalizar, elif num 3 maior que num 2 and num 3 maior que num 1, 2 pontos, indentou, print essa informação aqui, opa, deu uma indentaçãozinha mais aqui, print num 3 é o maior valor. Vamos ver se dá certo? Vamos lá. Rodou o código, vamos lá. Vamos botar 4, 82, 96. 96 é o maior. Show, tá certo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar com o número igual, que eu nem tentei para ver o que é que dá. 62. 62 é o número maior. Se eu botar tudo 62, não acontece nada, porque não tem uma condição. Se eu colocar aqui, ó, eu poderia jogar aqui um else. Um else aqui, um else, 2 pontos, print, os números são iguais. Os números são iguais. Poderia colocar elif num igual a no 2 and no 2 igual a no 3, print, os números são iguais. Mas por que eu vou fazer isso? Se eu já coloquei todas as situações anteriores que só me deixa com esse cenário, né? De os números são iguais. Ou entra aqui ou os números são iguais. Acabou. Ok, vamos lá. Vamos agora digitar 62, 62, 62. Os números são iguais. Lindo, perfeito, maravilhoso, não é mesmo? Na minha opinião, sim. Na opinião do Bcrown, não. Não mesmo. Eu não entendo porque. Assim, gente, eu coloquei essa aqui. Se eu botar pra rodar esse código, velho, não vai dar. Eu não vou nem mostrar pra eu não ter raiva. Mas eu mandei um código na resposta que, velho, eu não sei porque aquilo deu errado. E a resposta que tem na internet é essa aqui, que você vai importar uma biblioteca chamada matemática, que já está dentro lá.
Aí você vai dar essa ideia aqui tá igual, pelo menos essa parte aqui tá igual. E aí você vai colocar e tal, não sei o que. Gente, isso aqui é massa, que isso aqui você determina o que é que vai dividir. Porque se você for dividir o número, por exemplo, deixa eu botar lá, split, um traço, e for digitar os números, peraí, tá entre aspas, e for digitar 5, 6, 2, dá errado, porque é esperado que você divida com o que você colocou aqui. Se você não colocou aqui, não é para dividir com nada, né? Mas se você colocou, é para dividir. Então seria 5 traço 6 traço 9. 9 é o maior. Agora se eu deixo sem nada, ou assim do jeito que tá, tipo um espaço, tipo assim, ó. E aí ele exige o espaço, 5, 6, 87. Ele exige espaço. Será que foi isso, velho? Será que foi esse espaço que eu não botei aqui, ó? Nossa, se foi isso, gente, eu vou ficar... Eu vou lavar minha boca com o background, viu? E no final eu tava errado. Porque isso aqui não necessariamente você precisa colocar, mas se for... Porque a gente já dá o espaço. Mas se for para um computador rodar, como é o caso do background, eu acho que pode ser um problema. Vamos ver assim. Mas eu acho que mesmo assim dá errado, gente. Acho que mesmo assim dá errado. Não faz sentido não. Faz o menor sentido. Runtime error. Dessa vez apareceu um erro diferente. Printf no sintaxe. Deu um erro de sintaxe. Printf no maior valor. Deu um erro diferente aqui, gente. Eu não sei. Realmente não sei, velho. Não sei. Se é sincero aqui com vocês. Eu não sei o porquê isso aqui deu errado, tá? Mas enfim. O programa roda. Não roda pro background, mas roda. Tá rodando aqui bonitinho, é o que importa. Enfim, gente. É isso a aula, né? Foi menos de 1 hora aí, como eu queria que fosse. Eu sei que teve esse problema do background, mas assim, vocês têm que aprender a usar eles, né? A usar ele, quem for usar, né? Por isso que eu nem dei tanta atenção no background, porque não é todo mundo que vai usar. E eu já tô mostrando como ele pode ser estressante. Então quem for usar, já vai sabendo. Já vai sabendo, roda no Google Colab. Leve em consideração o que o Google Colab tá dando. Não leve em consideração diretamente o background. Pode ter erro, mesmo dando o Google Colab. Vai ter erro nas dimensões do background, mas rodando o código, tá rodando o código, gente. É isso que me importa. É isso. Valeu aí. Deixa eu ver mais alguma coisa. As aulas complementares nessa semana eu vou separar ainda, tá? Vou colocar, eu não separei da semana 3 ainda não. Mas recomendo assistir por todos aqueles motivos que eu mencionei. Eu vou começar o mundo 2, então eu posso ajudar. Quem estiver começando o mundo 1, que é o lá se quiser pegar o certificado e tal. Tá certo? Vamos lá, gente. Valeu, gente. Falou.